Fala galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Breda, músico profissional e professor de piano, e eu vou trazer algumas informações que eu tenho certeza que vão te ajudar aqui nesse vídeo, aqui nessa aula, e também compartilhar algumas histórias com você das quais eu confesso que eu me envergonho um pouco, mas que foram importantes na minha jornada para tocar da maneira que eu toco hoje e chegar onde eu cheguei como professor, como músico, tudo bem? Então vamos lá. Antes de tudo, dois recadinhos rápidos. Você que está acompanhando o meu canal faz um tempo ou conheceu o meu canal agora há pouco ou através desse vídeo, tá querendo aprender a tocar piano ou teclado, não sabe por onde começar, tá caçando material avulso, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você olhar uma coisa muito bacana que eu quero te mostrar, então não perde seu tempo e dá uma olhada lá, tudo bem? A outra coisa é, se você acompanha o meu canal e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no meu canal, vai me ajudar muito, e deixa o seu like também, tudo bem? Vamos lá então. Piano, para muitas pessoas que talvez não saibam, não foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi guitarra e violão. Eu comecei com o piano só nos meus 15 anos de idade, isso mesmo. Eu não era mais uma criança, tá? Eu era novo, mas eu não era mais uma criança. Então já quebra um pouco esse paradigma de que somente as crianças, você tem que começar a aprender a tocar ainda de muito novo. Tá? Então não foi o meu caso. Eu já tinha um conhecimento musical, mas eram instrumentos completamente diferentes. Eu lembro que quando eu comecei a fazer aula, eu, assim como a maioria dos alunos, não gostava do método. E aí o que aconteceu? Eu sempre tentava aprender a tocar algumas músicas sozinho, né? Sem ali o meu professor por perto. E eu lembro que tinha uma música que eu gostava muito, chamada Breakfast in America, que eu tentei aprender, acho que foi a primeira música que eu tentei aprender. Ela é mais ou menos assim, ó. É óbvio que eu não consegui tocar essa música de primeira. Foi muito tempo depois que eu consegui tocar. E eu lembro que eu ficava muito, mas muito frustrado que eu não conseguia tocar, que eu não conseguia ter essa coordenação com a mão esquerda. Eu já tocava guitarra muito bem e eu comecei a sentir, eu comecei a achar por qualquer motivo que teclado, que piano não era para mim. Mas aí aconteceu alguma coisa um pouco ali inusitada, que foi o seguinte: a maioria das pessoas, quando elas se frustram, elas tentam a desistir. Eu fiquei meio puto, confesso com você. E aí o que eu fiz? Eu comecei a praticar mais e mais. Eu falei, não é possível. Chega uma hora que eu tenho que conseguir. E aí eu atribuí uma coisa errada. Eu achei que o fato de eu conseguir tocar bem estava totalmente ligado à minha determinação. Isso não era 100% verdade. Determinação é muito importante. Mas se eu pudesse falar com o meu eu de 15 anos lá atrás, eu teria falado o seguinte: você aprendeu a tocar, por quê? Porque você está errando. Você está errando várias vezes, e errando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, você está errando cada vez menos com o tempo, e aí você está conseguindo se aprimorar. Então, se eu tivesse essa informação lá atrás, eu teria estudado com um pouco mais do que? De paciência, não é verdade? E a outra coisa foi o seguinte: eu já não gostava do método tradicional de tocar e eu perdia tempo, né, fazendo aqueles exercícios chatos que até hoje eu vou falar para você que para mim não fizeram uma diferença nenhuma, né? Ah, tá, eu aprendi algumas coisinhas ali de partitura que eu teria aprendido mais para frente de um jeito ou de outro, né? A outra coisa foi o primeiro recital de piano que eu toquei, era uma música, um tema do Beethoven que eu tinha feito o arranjo, como eu já tinha conhecimento musical, mas eu fiz uma coisa que eu não conseguia tocar. Chegou na hora, eu fiquei nervoso, eu toquei completamente errado. Os outros pianistas e tecladistas, os estudantes que estavam lá, tocavam muito melhor do que eu. Eles mandavam muito bem, e eu toquei tudo errado, passei a maior vergonha da minha vida e eu fiquei totalmente sem autoestima para com o instrumento. E aí o que aconteceu depois disso? Eu fiquei um tempo sem tocar. E esse tempo que eu fiquei sem tocar me prejudicou. Se eu tivesse estudado naquele momento que eu desisti porque eu fiquei sem autoestima,
eu talvez teria aprendido mais rápido, não é verdade? Eu fiquei talvez um ano e pouco, tocando ali só de vez em quando, parei com as minhas aulas, mas aí uma coisa interessante aconteceu, porque quando eu voltei a tocar, eu não tinha autoestima mesmo, eu falei, já que não é pra mim, eu vou aprender do jeito que eu quero aprender. E aí o que eu fiz? Eu fiz o que eu sempre deveria ter feito. Eu comecei a pegar as músicas que eu queria aprender a tocar e eu comecei a praticar. E aí foi nesse momento que eu realmente comecei a desenvolver técnica no instrumento, comecei a aprimorar e não levando muito a sério, mas nessa época eu já estava desenvolvendo o que é o meu método hoje, que é aquele método que vamos direto ao ponto. O que a gente quer aprender? A gente quer aprender a música tal? Então vamos estudar a música tal, vamos entender a teoria por trás da música tal, vamos usá-la como um exercício, como que a gente pode fazer para simplificar, enfim, coisas do tipo. Se eu tivesse tido essa informação lá atrás, eu também não teria perdido esse tempo que eu perdi. Então eu posso falar que eu fui sim prejudicado pelos métodos tradicionais. O meu professor acho que nem sabia o que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de tocar. Era aquela coisa chata que todo mundo que estuda em conservatório já passou algum dia, não é verdade? Então eu tenho certeza que você conseguiu de repente criar uma conexão talvez com a sua história. Porque eu conheço muitas pessoas que começaram atrás, desistiram, estudaram por muito tempo, coisas que elas nem gostavam. Então eu conheço muita gente que estudou erudito por muito tempo, eu gosto de erudito, mas a pessoa gostava na verdade era de música gospel e nunca teve a oportunidade, não sabia como se dedicar para esse outro estilo musical e assim como eu, perdeu a motivação e a autoestima com o instrumento. Tá? A única diferença foi que como eu já era um músico nato por natureza, eu ouvia muito, gostava muito de ouvir música, eu acabei entendendo a linguagem e praticava muito, todo dia praticava um pouco ali, sem nenhuma expectativa. O fato de não ter expectativa também me ajudou muito, porque eu já não tinha nada a perder mesmo, né? Eu já tinha tocado tudo errado na frente de um auditório inteiro, o que eu ia ter que perder? Eu estava tocando no meu quarto, isso me ajudou demais, mas demais mesmo, tá? Então fica aí essa lição bacana para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Se vocês não estão, de repente, se cobrando demais e estudando de menos, a gente deve fazer o quê? O oposto, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Essa aula foi bem descontraída, foi mais um bate-papo para ajudar vocês aí que estão começando a aprender agora, tudo bem? E eu fico muito feliz que hoje, já depois de 10 anos, mais de 10 anos, eu consigo tocar essa música, que foi a primeira música que eu queria aprender com facilidade, né? E não é uma música tão simples assim, porque ela tem uma questão de coordenação aqui, né? Tem ritmo, né? Tem movimento, tem um monte de coisa e depois de um tempo eu consegui tocar outras coisas também que eu achei que eu nunca fosse conseguir aprender a tocar, assim como você também pode, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima e não se esqueçam, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixe o seu like. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.